Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, mais uma vitória do Vascão aí no Campeonato Carioca, né? Não é mais novidade, mais nenhuma, né, cara? O Vascão tá só ganhando e com o Carille agora é isso aí, meu amigo. 1-0 é goleada, o Vascão não deu show, não jogou bonito, mas venceu. É assim que importa, esperamos que o Vasco mantenha essa pegada aí. Vamos falar muito do jogo de ontem. Certamente, cara, ficou nítido para todo mundo que não dá mais pro Jean David continuar no Vasco, né, cara? O cara não joga nada, mano. É um absurdo esse cara ainda continuar no nosso clube. Vamos falar desse jogador, vamos falar também aqui da situação do Brian Rodrigues, cara. Tá esclarecido aí pelo jornalista Lucas Pedrosa. O Vasco fez uma nova proposta por ele. Estarei aguardando até amanhã a resposta do América do México. A proposta é considerada muito boa e vantajosa ao América e também ao jogador, hein? Vamos falar disso e também os próximos jogos. Muita coisa pra gente falar, situação do Capasso. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, ontem o Vasco venceu o Maricá por 1-0 em São Januário, com um gol aí do Paulo Henrique e chegou à segunda colocação da competição, né? Ontem o Volta Redonda venceu o seu jogo por 2-1 contra a Portuguesa e ultrapassou o Vasco e chegou até a liderar a competição após o término do jogo contra o Maricá. Mas com a vitória do Volta Redonda, estamos na segunda colocação com 12 pontos. Ressaltar que além do Vasco, o único grande clube também do Rio de Janeiro que está no G4 é o Botafogo, que venceu o Fluminense e chegou a 9 pontos. O Vasco tem tudo para terminar essa primeira fase na segunda colocação, se for bem nos clássicos, né? Não tem como a gente criticar muito ali o coletivo do Vasco no jogo de ontem, né? Um time misto ali, misturado com jogadores reservas, com alguns titulares. Mas o que dá pra gente criticar na partida de ontem é o desempenho individual de alguns jogadores, principalmente Vitor Luiz, na minha opinião, foi muito mal, e principalmente o Jean David, que sem dúvida nenhuma está mostrando que não tem a mínima condição de continuar sendo o jogador do Vasco, cara. Um absurdo esse jogador ainda vestir a nossa camisa, não dá, velho. É muito fraco, muito ruim esse jogador. Sinceramente, velho, não sei o que a diretoria do Vasco viu ao contratar o Jean David. A análise feita pela diretoria do Vasco para contratar o Jean David, cara, foi uma análise de M, porque realmente, velho, um jogador extremamente fraco, não tem a mínima condição, né, cara? Não sei o que vai acontecer, se especulou a possibilidade de ser trocado com o John Murillo. Lá no Atlético São Luís, teria sido proposto pelo time mexicano uma possível troca com o Jean David. Não sabemos a que fundo isso é verdade, não tivemos nenhuma atualização quanto a isso, mas esse jogador tem que sair do Vasco, cara. Não dá para utilizar esse jogador e ficou muito escancarado que o Vasco precisa contratar atacantes, não somente um, precisa de atacantes, precisa de 2 titulares e um reserva. Se não trazer, cara, vai ficar complicado esse primeiro semestre aí, porque o time é muito frágil no ataque, precisa reforçar consideravelmente as pontas. Mas, no geral, dá para passar batido essa partida, até porque veio os 3 pontos, né? O Vasco conseguiu a vitória com um golaço do Paulo Henrique, um jogador espetacular, né, cara? Um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Muita gente pedindo o Paulo Henrique na seleção. Para a seleção brasileira, já foi até convocado aquele lateral fraquíssimo do Cruzeiro, William. O cara já foi para a seleção, o Paulo Henrique joga fácil, cara. Joga fácil nessa seleçãozinha aí, porque ele é muito mais lateral do que o William, que já chegou até a ser convocado aí. Com certeza, na minha opinião, se ele continuar mantendo um bom nível, jogando bem contra time grande, pode ser, quem sabe, ele mereça sim uma chance na seleção. É um jogador muito interessante, evoluiu muito desde que chegou ao Vasco, se eu não me engano, ele deve ter 28 ou 29 anos. É uma idade que o jogador já tem que estar atuando no seu ápice. Eu acho que o Paulo Henrique está atuando sim em grande nível. Quem sabe não apareça uma situação para ele ser convocado, né? Seria muito bom, né? A gente ter um jogador de linha do Vasco ser convocado, além do Léo Jardim, que é o goleiro ali que já foi convocado no ano passado. E agora o Vasco vai ter alguns jogos fora do Rio de Janeiro, né? Os 2 próximos jogos serão fora de casa, né? O Vasco vai enfrentar o Volta Redonda no próximo sábado, às 4h30, lá no Kleber Andrade, lá em Cariacica, no Espírito Santo. A torcida deverá lotar o estádio para apoiar o Vascão, para conquistar essa vitória e assumir de vez a liderança, porque é um confronto direto ali contra o Volta Redonda. Depois, vem aqui a Brasília para enfrentar o Fluminense no primeiro clássico da temporada, na quarta-feira, às 9h30 da noite. O Vasco vai enfrentar o Fluminense, que perdeu ontem para o Botafogo, um time muito fraco. Acho que o Vasco tem condições sim de vencer o Fluminense. Depois vamos enfrentar na próxima segunda-feira o Sampaio Corrêa. Esse jogo ainda está a definir o local da partida. Depois vamos enfrentar a Mulambada, no segundo clássico da temporada, no Maracanã, no dia 15. O jogo dará no sábado, mando de campo da Mulambada. Fechamos essa sequência de jogos, mais um clássico contra o Botafogo. Jogo ainda com o local a definir, que será no dia 23 de fevereiro. O jogo dará no domingo às 4 horas da tarde. Esses são os próximos jogos do Vasco.
Deixa aí nos comentários quantos pontos você acha que o Vasco faz, se você acredita nessa classificação em primeiro lugar, nessa Taça Guanabara, e o Vasco aí visando o título carioca. Seria muito bem-vindo aí para dar um up para esse time, né, cara? O Vasco precisa voltar a ser campeão, não conquista um título desde 2016. Esperamos que esse ano o Vasco seja campeão, tanto carioca, quem sabe, da Copa do Brasil, brasileiro bem remotamente, né? Mas quem sabe o milagre aconteça. O Carille de 1-1-0 aí, quem sabe? Ele foi campeão assim com o Corinthians, né? Que tinha um time horroroso, foi campeão lá em 2017. E esse ano também temos a Sul-Americana, que é o grande desejo da diretoria do Vasco. O Vasco, quem sabe, conquiste esse título tão importante, um título inédito na nossa história. Mas, como eu falei, precisa reforçar. Se chegar o Brian Rodrigues, né? Quem sabe, né? Deixa aí nos comentários aí. Bom, pessoal, tivemos atualizações quanto ao jogador Manuel Capasso, informações confirmadas aí pelo próprio técnico do Vasco, Fábio Carille. Ontem, na entrevista coletiva, ele foi perguntado sobre a situação do Capasso, o que a diretoria e o que o próprio treinador iria fazer com o jogador. Ele deixou que ele está sendo avaliado e observado pela comissão técnica, mas não deixou claro se o jogador será utilizado nas próximas rodadas e tampouco negociado pelo clube. Fato é de que a diretoria do Vasco está louca para vender o Manuel Capasso. Esse é o grande intuito da diretoria, fazer dinheiro com esse jogador. Porém, o Fábio Carille vem analisando o atleta e quem sabe aí, tiver uma oportunidade, alguma brecha, ele ganha uma chance no time titular. Está dando chance aí pro Souza jogar, mano. Por que não colocou o Capasso ontem, né? Um jogador que poderia ser mais útil pro Vasco do que o Souza, né? Mais que o Souza não tenha comprometido em nada no jogo de ontem, mas eu acho que a qualquer momento ele pode entregar a paçoca se continuar jogando ali como titular. Na minha opinião, o Capasso já é um jogador da posição, é verdade, não é um jogador fantástico, não é um jogador extraordinário, é um jogador mediano, mas fez uma boa temporada no ano passado. Poderia utilizar esse momento bom do jogador em prol do Vasco, até também para chamar a atenção do mercado, né? Para tentar negociá-lo para algum time aí, talvez de fora do Brasil. Com certeza seria melhor para o Vasco utilizar o Capasso do que o Souza, que é um jogador que você não vai ter retorno técnico nenhum e tão pouco retorno financeiro, porque ninguém vai querer comprar o Souza do Vasco. Com certeza, eu acho que está sendo um erro muito grande não utilizar o Capasso, tanto financeiramente e também, quem sabe, esportivamente, caso ele corresponda à altura, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o Manuel Capasso. Bom, e também tivemos atualizações quanto à chegada de jogadores, né, cara? O Vasco segue em busca dessa contratação desse ponta e fez a última proposta aí ao América do México para contratar o Brian Rodrigues. Foi a proposta final do Vasco. O Vasco enviou a terceira proposta para contratar o jogador e, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, que apurou essa informação, essa é a cartada final da diretoria do Vasco. Essa semana foi noticiado pela imprensa mexicana que o América não iria vender o jogador e teria recusado todas as propostas do Vasco. Porém, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco fez essa última proposta e o valor oferecido foi considerado muito bom e também o jogador uruguaio teria demonstrado interesse em defender o Vasco. De acordo com as informações, o Vasco vai aguardar até essa próxima sexta-feira, para quem preferir amanhã, para um sinal positivo do América. Caso não receba nenhuma resposta e tampouco aí um sinal positivo, o Vasco não fará outra proposta e não vai buscar mais a contratação desse jogador e vai tentar buscar outros reforços no mercado. A gente até falou aqui de uma situação do Lucas Braga, que poderia ser uma possibilidade, que o Vasco teria demonstrado interesse. Essa informação teria sido apurada por vários outros jornalistas que confirmaram que o Vasco não tem interesse no Lucas Braga, não é da intenção da diretoria contratar esse jogador. A informação inicial foi trazida pelo All Sport e foi desmentida por vários jornalistas. E a situação do Brian Rodrigues é essa, cara. Se o América do México não aceitar a proposta, ele não vem. Eu acho que o América não vai aceitar. Se esse cara vir pro Vasco, eu ficarei extremamente feliz e muito surpreso, porque é um jogador titular do América do México, deu 2 assistências aí no último jogo do América lá no Campeonato Mexicano. É um jogador que o técnico André Jardine não quer liberar. O treinador brasileiro quer segurar ele de qualquer maneira no América. É um jogador importante. E com certeza não sei se o Vasco vai se dar bem nessa, né? Pode ser que a proposta tenha sido muito boa, tanto salarial e também financeiramente para a América do México, mas se o clube mexicano não quiser vender, lógico que o cara não vai vir para o Vasco, né? E até agora eles não mostraram interesse algum em vender o jogador para o Vasco, não facilitaram absolutamente nada. Pediram logo de cara 10 milhões de dólares, se não pagar 60 milhões de reais, o jogador não vem para o Vasco. Eu acho pouco provável que o Vasco tenha feito uma proposta desse tamanho para contratar esse atacante, mas tudo é possível, né? Vai que o Vasco fez essa proposta e está lá na mesa do América, né? Vamos aguardar aí
se amanhã vamos ter uma novidade importante envolvendo, quem sabe, a chegada do Brian Rodrigues. Se ele não vir para o Vasco, não faço a mínima ideia de quem pode ser contratado. A diretoria aí deve estar tentando buscar nomes no mercado, nomes criativos aí. Espero que não venha nenhum novo Jean Davi, Emerson Rodrigues, Maxime Domingues. Esperamos aí que venham outros nomes de qualidade, né? Deixem nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo esse uruguaio. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto. Se tiver novidades, vamos trazer mais vídeos no canal, hein? É nóis!